Aleluias, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja Deus. Eu vou deixar em 2 Coríntios 12 em diante esta palavra, que diz assim: em verdade que não convém-me gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no seu corpo não sei, ou fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Sei que está um homem de corpo e fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inesviáveis que o homem não é lícito falar. As coisas do céu que a gente vê, não é lícito falar as coisas do céu. Porque aqui na Bíblia, em 2 Coríntios 12, fala, porque não podemos falar as coisas do céu. Se a gente vê alguma coisa sobre os céus, a gente não pode falar. A gente tem que tapar nossa boca para não falar as coisas do céu. Porque as coisas do céu, porque fala assim, coisas espirituais, carnais, não podemos falar das... A gente só tem que falar das coisas carnais, das espirituais, celestiais, não podemos falar. A única coisa que podemos falar só é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então estamos na verdade. E a gente tem que ficar submisso na verdade, na palavra de Deus, fincado na rocha, no Senhor, ligado na promessa, porque a palavra de Deus é uma promessa, como foi Sara e Abraão. 90 anos teve o seu filho. Então, a gente tem que ficar na promessa do Senhor. Então aqui fala: de alguém assim me gloriei, eu, mas de mim mesmo gloriei, senão das minhas fraquezas. Então, ele é alguém que estava com esse gloriou, ele falou, esse gloriou dele. Ah, que nada, rapaz, ele viu nada, que nada, esse homem viu, esse homem pobre, sujo, coisa, pode ser que ele tá, esse homem pobre assim, sem dinheiro, sem nada, viu isso? Aonde? Eu duvido que ele viu isso. Então, as coisas de Deus, a gente não podemos falar das coisas de Deus. As coisas de Deus a gente não fala. As coisas de Deus, não falamos das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são coisas sublimes, especiais, coisas naturais, sobrenatural. Como fala assim, natural, corpo natural e sobrenatural. Um corpo carnal, espiritual. Então a gente não pode falar, a gente somos encarnado. Então, o corpo espiritual é espiritual e o corpo natural. Então, a gente está encarnado. Então, corpo espiritual, corpo natural. Então, porque se quiser me gloriar-me, não serei nécio. E falaram, tinha um nécio lá nessa cidade. Então, deixou isso para mais ver e me ouve, para que não me exalte para a excelência das revelações. Então, esse homem que está em Coríntios, eu acho que este homem que está falando em Coríntios 2, eu acho que é, pelas palavras, assim, pelas pisaduras em Damasco, eu acho que é Paulo. Quando fala em Damascena, então eu acho que é Paulo que está pronunciando sobre essa palavra aqui. Eu acho que é Paulo. Então, Paulo foi escarnecido por muitas coisas. Paulo foi escarnecido porque ele pregava a palavra de Deus. E ele chegou em uma cidade para pregar esta palavra. Então, chegou lá, muitas pessoas que não entendiam a Paulo, chegou e falou
escarnecia ele. Até não sei se foi Paulo, acho que foi Paulo, sim, que foi mordido por uma cobra. Ele estava em uma cidade, em uma ilha, ele foi mordido por uma cobra. Então, para mostrar que era Deus, ele não teve nada, não teve nada. Então, muita gente, quando a gente não tem nada, quando acontece alguma coisa e não tem nada com a gente, eles falam, é de Deus. Então, bora fazer isso porque ele é de Deus. Vamos fazer, tirar a paz dele porque ele é de Deus. Mas não é assim. Eu sei que Paulo passou por muitas lutas. Lutas e lutas e lutas vieram sobre Paulo e os discípulos, que eles passaram por luta grande, tremenda. Eu vejo, lendo aqui esta palavra, ele passou por muitas coisas. Os discípulos, porque são enviados por Deus, um discípulo separado, enviado, invocado e dado este nome de discípulo, como Deus chamou ele, é muita luta. Porque muita gente não entende como é a vocação que é chamado um discípulo. Então, quando o discípulo é chamado sobre a terra, muitos não entendem o que ele está fazendo ali. Muitos querem tirar a paz, muitos quer fazer de conta que ele não é nada, mas sabendo que ele tem a palavra de Deus. Ele tem a palavra de Deus é verdade. A gente tem que ficar ligado na verdade, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus cura a nossa alma. E Paulo curava, eu creio que, vamos falar ali em Timóteo, Timóteo era professor realmente, mas Paulo curava a alma dos feridos. Aqui, eu sei que ele foi perseguidor dos crentes, mas antes dele perseguindo os crentes, o Senhor teve com ele, deixou ele cego para mostrar que o que ele fazia é errado. Então, aqueles que bolem com o povo de Deus, mesmo sabendo que é de Deus, Deus tem com eles. Então, se Deus chamou o discípulo para fazer a obra de Deus, não toca no discípulo que é de Deus. Deixa o discípulo que é de Deus lá. Então, deixa Deus trabalhar na obra do discípulo, porque o discípulo é de Deus, não mexe. Por isso que tem uma palavra assim, não toca. Eu tenho outra Bíblia e fala assim, que não pode tocar no servo de Deus. Então, fala assim, na parte no deserto. Então, aquele povo do Egito era separado, mas era de Deus. Mas tinha um povo que morava lá no Egito que era da parte de Faraó. Foi com o povo para dizer a Faraó que o povo estava indo para aquele lugar. Então, voltaram tudo e foram para dizer para Faraó. Então, é muita gente que é de contra você, e você tem que saber o que é contra, o que é a você. Então, a gente tem que examinar a palavra, ler a palavra, edificar na palavra e ficar na palavra, porque a palavra é bênção. Eu creio muito na palavra, eu não gosto de outras coisas sem ser a palavra. A palavra é algo especial. Deus deixou a palavra para a gente. Se ele deixou os mandamentos, os 10 mandamentos, não cobiçar, não matar, não... Todos os mandamentos do Senhor, que foi enterrado por Moisés, então a gente tem que ficar nos mandamentos, não fazer aquilo, não roubar, não cobiçar, não matarás, essas coisas que tem na palavra. A gente tem que ficar na palavra, porque Deus abençoa essas pessoas que são abençoadas. Essas pessoas que não fazem esse tipo de coisa, eu sei que é luta. Se a gente for analisar o que os Elias, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, João, Jesus e outros discípulos que passaram nesta terra, então é luta, muita coisa, é muita luta que se passa. É muita luta que se passa na vida da gente. Se a gente for deixar analisar a luta que eles passaram. Eu analiso muito a Bíblia, eu acho muito bom. O conteúdo, as palavras, as letras são muito bom. Eu gosto. Muita gente que me olha, né, fala assim: essa menina é doida, só fala Bíblia.
Eu falo Bíblia porque eu gosto da Bíblia. Eu amo a Bíblia. Muitos falam que eu sou doida porque eu falo Bíblia. Eu falo o que está na Bíblia, eles não gostam daquilo que está na Bíblia. Então, se eles não gostam da Bíblia, eles não estão gostando de Deus. Deus é Bíblia. Se a gente morrer, eu creio que Deus só vai dar a Bíblia a gente. Eu creio que se a gente morrer hoje ou amanhã, 3 dias depois, eu creio que o Senhor lá no céu vai dar a Bíblia. Porque ele é de Bíblia, ele fala a Bíblia, ele fala tudo o conteúdo da Bíblia, ele vai dar a Bíblia. Então a gente tem que entender a Bíblia, ficar na Bíblia, ouvir a Bíblia e entender a Bíblia. E tudo é Bíblia. Eu acho assim, porque muitas coisas acontecem porque muita gente não tem conteúdo básico de Bíblia. Porque Bíblia é bom, coisa boa. Tem livros evangélicos, tem tem outros, tem vários livros. Não é só o evangélico, porque aqui nesta Bíblia fala assim de que somos crentes, é um povo crente. Aqui nesta Bíblia, essa Bíblia azul. Eu tenho 3 Bíblias. Todas as Bíblias é um conteúdo diferente, uma palavra diferente. Então eu leio muitas Bíblias, são coisas boas. Eu não vou deixar muita coisa porque vai dar muito tempo e já está acabando. Eu vou deixar o Salmo 91. Eu ia deixar João, mas João não é uma oração. João é uma palavra, um texto de uma palavra. Tem muitas coisas da Bíblia. Eu vou ler pouco, vou ler um pouquinho, porque já está acabando o tempo. Eu vou deixar o Salmo 91, porque é partido de Deus, porque as coisas de Deus são bonitas. Porque fala sobre, a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo são loucuras. As coisas de Deus é loucura para o mundo. A Bíblia, como se diz, é loucura para eles, é loucura. Ah, ali é louca. Então, vai dizer que os discípulos é louco, vai dizer que Jesus era louco, vai dizer que Paulo era louco, vai dizer que todo mundo é louco, porque que não tem base bíblica, não entende, fala que a gente é louco. Então, eu estou estudando muito a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia é algo bom, não tem nada de anormal na Bíblia, é coisa boa. Muitas pessoas dizem que não entendem a Bíblia, mas tem que analisar e tem que entender, sentar um pouquinho e entender o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a boca de Deus falando, é Deus falando sobre a Bíblia. Então Deus fala na Bíblia dele que é verdade tudo que se acontece, mas eu vou deixar o Salmo 91, porque para não prolongar muito tempo, eu vou deixar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade escudo e broquel. Não temerás terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, altíssimo, e fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga tocará a tua morada. Eu não vou deixar todo, porque é grande e é extenso. O Salmo 91 é extenso. Então, eu deixo essa palavra para você. Amém.